Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é dia 4 de julho, estamos com esse livro especial, Dias Mais Sábios. Esse livro é especial porque ele traz para nós palavras de sabedoria todos os dias do ano, um provérbio a cada dia, para fazer os nossos dias verdadeiramente mais felizes e mais sábios, desde que a gente aplique o Espírito, para que Ele nos conceda a sabedoria que Ele deixou, para a nossa orientação. Então vamos exercitar o Espírito, para que Ele nos dê espírito de sabedoria e de revelação, para a gente poder compreender a palavra, compreender aquilo que Ele quer transmitir para cada um de nós de maneira específica. O importante, diante da palavra, é sempre conseguir ouvir a voz do Senhor, aquilo que Ele quer falar conosco. Que o Senhor Jesus Ele abençoe o nosso desfrute dessa palavra. Senhor Jesus. Agora vamos ver qual a palavra que o Senhor tem para nós hoje, nesse dia 4 de julho. Provérbio de hoje, Provérbios capítulo 18, versículo 13. Senhor Jesus. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Senhor Jesus. O título de hoje, ouvir para responder. Senhor Jesus. Egocentrismo, ou eu no centro, consiste no indivíduo se sentir o centro da atenção. Uma pessoa egocêntrica admite que seus pensamentos e opiniões são mais significativos do que os do outro. Isso a torna uma má ouvinte, pois quer falar apenas de si mesma. Ouvir é uma habilidade que faz parte do caráter de um servo do Senhor. Como pastores, líderes de ministérios ou companheiros espirituais, necessitamos ouvir as pessoas para entender suas dificuldades e seus contextos. Tomemos os médicos como exemplo. Os melhores médicos realizam a anamnese, deixando o paciente contar tudo o que sente, e enquanto este fala, ouvem-no atentamente. Assim, após ouvi-los, aplicam o conhecimento de modo específico ao caso, com discernimento. Senhor Jesus. Muitas vezes, pode não ser fácil conseguir ouvir atentamente. Por isso, você precisa ficar sereno, esvaziar a mente de soluções prontas e se concentrar no que o outro diz com as palavras, no que quer omitir e no que diz com o Espírito, pois o Espírito também fala. Outro fator importante enquanto se ouve é a empatia. Lidamos com pessoas, portanto seus problemas, angústias, sofrimentos e dúvidas são reais. Você precisa ser empático para sentir e entender o que o outro pensa. E a empatia vem pelo afeto e misericórdia. Por fim, para ser um bom ouvinte, você tem de estar conectado ao Senhor para se esvaziar do eu, obter discernimento e compaixão. Exercite sua habilidade de ser empático e de ouvir. Ore ao Senhor e peça por essa virtude no seu caráter. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Tudo que a gente ouve na palavra, a gente vê aqui, tudo isso a gente tem que perceber que é para a gente aprender mesmo. O Senhor, ele é o nosso modelo. Então, Deus quer nos fazer mais parecidos com o Senhor. A gente não está aqui para ouvir a respeito de Jesus Cristo, apenas aquilo que Ele fez e tal. Alguns ainda estão lá atrás no Jesus de Nazaré, fez isso, fez aquilo e tal. O nosso Senhor, Ele é o Cristo, o ungido de Deus, aquele que conseguiu cumprir a vontade de Deus. E Ele cumpriu de tal forma, de maneira tão perfeita, que o próprio Deus o ressuscitou dentre os mortos. Uma coisa é a gente vê ali, talvez você veja a questão da ressurreição como nada demais, Jesus já fez isso, ressuscitou pelo menos 2 pessoas ali, que a Bíblia relata. Ó Senhor Jesus. Mas se você prestar atenção, foram ressurretos pela fé dele, pela palavra dele, que foi lá e resolveu uma situação. Agora, quem ressuscitou Jesus? Quem é que foi lá, intercedeu ali e fez a situação? Não, ele simplesmente foi, morreu, ao 3º dia foi ressuscitado por Deus, porque foi aprovado, Senhor Jesus. Então a gente vê ali um caminho bem diferente. Ali quando Jesus ressuscitou as pessoas,
é porque ele se compadeceu, né, por causa de alguma situação ali, e ele sempre falou, né, é para que nele se manifeste a glória de Deus, né? Então tudo aquilo ele tinha um propósito diante de Deus, mas a ressurreição de Jesus foi algo muito além, né? Mostra que todo o seu viver, todo o seu caráter, né, foi aprovado, e isso ficou para nós, né, como um legado, né? A gente não apenas ouvir, né, histórias de Jesus. Eu já falei isso aqui no canal, né? Se a gente não presta atenção ao passado, a gente não vai ter um bom futuro, né, Senhor Jesus. Então a gente tem que aprender não só com o nosso passado, aquilo que a gente viveu, mas também com as coisas que foram relatadas, né? Então a gente tem que aprender com a história, e principalmente com a história bíblica, né, mostrando os erros dos homens, todas as situações, mostrando ali, né, o caráter falho do homem, né? E a gente tem essa carga genética dentro de nós, a gente tem todo esse acúmulo, né? Como a Bíblia fala, a gente precisa aprender a se livrar de todo o acúmulo de maldade. Então as coisas, né, o mundo está moderno, está muito rápido, muito mais ágil, as coisas chegam informação muito mais longe, né, muito mais depressa, né, Senhor Jesus. A gente vai vendo certos procedimentos aí, certas coisas que vão se repetindo, né? Você vê acontecer uma coisa, daqui a pouco você vê se repetir, e de novo, e de novo, e de novo, né, Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente, né, aprender que a gente não pode só ficar voltado para nossas coisas. A gente não pode ser mais egocêntrico, né? Centrado no eu, né? no meu eu, o que é bom para mim. Mas realmente, né, aprender a ouvir, né? Eu, quando comecei a servir o Senhor, eu comecei a aprender isso, né? Eu vi, poxa, eu li a palavra, li os livros, pegava assim, poxa, isso aqui é tão bom, é tão rico. Eu percebi Deus nessa palavra aqui, com certeza, se eu levar para as pessoas, elas também vão receber. Aí chegava na hora, as pessoas não davam ouvidos, né? Não queriam saber. Eu ficava pensando, poxa, Senhor, algo tão rico, tão bom, poxa, vai trazer tanta alegria, por que a pessoa não quer receber? Né, Senhor Jesus? Né, o Senhor foi mostrando, né, que faltava ali saber ouvir, né, ver qual a necessidade da pessoa. Né? Eu estava querendo mostrar para a pessoa algo que era a minha necessidade, né? Algo que eu queria botar para fora, né? Eu queria mostrar para as pessoas o quão bom, né? Quão rico era aquilo ali, mas eu não estava procurando a necessidade da pessoa. E quando eu passei a ouvir, aí sim, né, comecei a atuar dentro da necessidade da pessoa, né? Às vezes eu estava querendo apresentar um livro, né, sobre família, alguma coisa assim e tal, e a pessoa estava tudo tranquilo quanto a família. Não, ela estava preocupada com outras coisas, né? Ela estava preocupada com, né, de repente com casamento, com um filho. Então apresentar para ela um livro de casamento ou um livro, né, de pais e filhos era muito mais adequado do que simplesmente falar de família de maneira geral, né, Senhor Jesus. Então quando a gente vai ouvindo, né, então a gente pode apresentar um livro adequado, né, ou então até mesmo ali orar pela pessoa, ouvir, né, Senhor Jesus. Às vezes, como já aconteceu comigo várias vezes, eu ir várias vezes num irmão ali, né, levar livro e tal, e sentar ali e ouvir, ter comunhão, conversar por horas e horas, e o irmão não comprar nenhum livro. Às vezes na terceira, quarta visita que comprava um livro, né, alguma coisa assim. Mas aí eu já ia mais despreocupado. Não, Senhor, eu estou aqui para te servir, né, estou aqui para levar a palavra, né, seja num conselho, seja numa oração, né, seja simplesmente, de repente nem falando nada, mas só ouvindo, né. Então eu parei de me preocupar, né, em simplesmente apresentar o que eu tinha, mas realmente ouvir, né, e servir o Senhor dessa forma. Então não era só ali a comportagem com o livro, mas a comportagem com a minha pessoa, né, com a experiência que eu tinha, né, diante do Senhor, né, como hoje eu faço aqui no canal. Né, eu faço não só a comportagem com livros, hoje aqui no canal também eu faço a comportagem com a minha pessoa, né, com aquilo que o Senhor tem me dado, né, aquilo que eu tenho buscado, né, para poder ajudar os irmãos, né, a valorizar a palavra, a ter uma palavra amiga, uma palavra de conselho. Né, apesar de eu não estar ouvindo os irmãos o que está acontecendo, mas eu estou seguindo aqui o sentimento do Espírito. Né, ó Senhor Jesus. Né, então, e como o livro de hoje fala, né, responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Né, falta de senso, né, falta de direção de Deus, né, Senhor Jesus. Então a gente não pode chegar simplesmente falando aquilo que a gente quer, né, sem ouvir o lado da pessoa. Né? Como eu já falei, quando a gente
faz as coisas sem consultar o Senhor, né? Simplesmente naquilo que a gente acha, a gente pode cometer injustiça. Então a gente precisa aprender, né? Ouvir o Senhor, né? Ouvir também o lado da pessoa, né? Ouvir os dois lados da situação. Como eu já falei, às vezes a pessoa ouve um lado, já sai espalhando ali e tal, falando, não, fulano fez isso com Beltrano, isso e aquilo, mas não foi ouvir o outro, né? Não viu outra parte, não viu, né? De repente foi um mal entendido. Ó Senhor Jesus. E como ele toca, né? A gente precisa realmente aprender a ouvir, né, o outro, né? A gente não ficar só falando de nós mesmos, falando aquilo que a gente quer, né, Senhor Jesus. E como ele tocou, né, a gente precisa adquirir essa habilidade. Jesus, ele sabia, né, uma palavra adequada para cada um, né, Senhor Jesus. Principalmente porque ele ouvia, mas também ele seguia o sentimento do Espírito, né? Então a gente, com as nossas experiências, com o nosso dia a dia, a gente tem um arsenal pronto, né, ali para chegar e falar isso e aquilo. Mas eu também fui aprendendo a ter discernimento espiritual, né? E como ele tocou, né, sejamos questão de pastores, líderes, ou simplesmente você como um irmão, né? Como eu já falei várias vezes no canal, às vezes a pessoa não tem coragem de se abrir para alguém da liderança, mas às vezes quer se abrir com você. Então você, de repente, pode parar, ouvir, né, aconselhar, né? Então pelo menos aproximar aquela pessoa de alguém que tenha mais experiência, que possa realmente ajudá-lo, né, Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente, né, o médico ele só pode te aplicar um remédio se você, né, se ele te ouvir, né, se ele já chegar cheio de conceitos prontos, ele não vai conseguir te ajudar, né, ó Senhor Jesus, né? Então a gente precisa realmente, né, nos concentrar, aprender a ouvir e, como ele falou, né, esvaziar nossa mente das nossas soluções, do nosso próprio jeito, né? Isso você vai aprendendo com o tempo, né, a usar o Espírito, a discernir aquilo que a pessoa está falando e também discernir aquilo que ela não está falando. Né, várias vezes o Senhor já me usou dessa forma, né, de eu tocar em algo, né, falar algo ali com a pessoa que ela não me falou, algo que eu não tinha ouvido, mas fui guiado pelo Espírito. Né, e o Espírito me levou a tocar ali em algo ali que realmente a pessoa precisava ouvir. Né, então o Espírito ele sabe de tudo. Né, ele sabe qual é o verdadeiro problema, qual é a verdadeira angústia, qual é o verdadeiro sofrimento, né, o que realmente está por trás da situação. E como tocou, a gente não está lidando com qualquer coisa, está lidando com pessoas, né? Pessoas reais, né? Com coisas reais. Então precisa também aprender a se colocar no lugar da pessoa, né? Se colocar ali realmente, né, conectado ao Senhor, para fazer aquilo que o Senhor precisa. Quando as pessoas vêm a nós, não é simplesmente para ouvir, né? Porque acham a nossa voz bonita, isso e aquilo, não, mas é para ouvir algo do Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor quer falar. Então a gente precisa realmente, né, nos colocar no nosso lugar. Senhor, eu estou aqui como um servo, como um canal, né, Senhor Jesus, para levar aquilo que o Senhor quer. Então a gente precisa, né, nos esvaziar de nós mesmos, das nossas opiniões, nossos achismos, né, e obter discernimento, né, e compaixão que vem do Senhor, né, aquilo que vem do interior. Né? Então a gente precisa aprender a nos colocar no lugar do outro, ouvir, né, orar ao Senhor, né, para obter cada vez mais isso, né, ser mais empático, né, ter mais compaixão, mais misericórdia, né, e obter essa virtude mesmo, né, no nosso dia a dia, no nosso caráter, ser esse que sabe ouvir, né, que sabe levar cada um na presença do Senhor. Né? Então a gente precisa aprender a fazer isso, né, levar as pessoas ao Senhor, levar o Senhor às pessoas. Né? Quando a gente realmente vai aprendendo, né, a depender do Senhor a todo momento, né, Senhor Jesus, a gente realmente vai ter um viver onde nós vamos ser abençoados e também vamos conseguir abençoar outros, né, Senhor Jesus, né, ouvir e responder aquilo que o Senhor quer, não aquilo que nós queremos. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.